qual foi a maneira mais rápida que você viu alguém estragar a própria vida? História um garoto novo é contratado, 18 anos. Acabou de começar a faculdade. Bonito, bem vestido, tudo. Na primeira semana de trabalho, rouba $2.000. Nem faz isso de forma inteligente. Apenas pega alguns cartões de crédito e os entrega a um amigo, diretamente na frente de uma câmera. 2 anos depois, ainda não conseguimos descobrir o porquê que ele fez aquilo. Ele roubou apenas a quantidade suficiente para tornar isso um crime, logo após completar 18 anos. E da maneira mais idiota possível. É como se ele quisesse intencionalmente estragar a sua vida. Opinião: acho que ele só queria começar o jogo no modo difícil. História 2. Meu primo terminou com a namorada, mas não antes de engravidar ela. Ele ficou com mais 2 mulheres logo em seguida. Agora ele tem 3 filhos. Todos com aniversários na mesma semana. Opinião: as chances de 3 mulheres ovulando todas levar a gravidez até o fim? Pensa num cara azarado. História 3. Conheci um garoto no ensino médio que fingiu ser uma das garotas mais bonitas da escola e mandou uma mensagem para esse nerd desesperado pedindo fotos inapropriadas. Ele então começou a enviar as fotos para todos na escola. Até hoje ele ainda está no registro de infratores por distribuir fotos inapropriadas de crianças. Opinião: que filho da mãe. Pegar no pé de uma criança que não era popular só para dar algumas risadas. Tem que se ferrar mesmo. História 4. Alguém que eu conheço dirigiu bêbado porque eram apenas alguns quarteirões. Deixou 3 pessoas sem vida e agora está preso por 20 anos. Opinião: por que eles simplesmente não foram a pé se eram apenas alguns quarteirões? História 5. Aniversário de amigos. Ficou super bêbado. O amigo ofereceu uma carona para casa quando ele queria ir embora, mas ele já tinha sumido. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ele dirigiu para casa, ou pelo menos tentou. Bateu em uma árvore em uma estrada com limite de velocidade de 30 e a polícia disse que ele devia estar a 70. Eles acham que ele desmaiou no volante. Ele não é mais inteligente. Ele é tipo Forrest Gump agora, o que significa que ele ainda é inteligente o suficiente para saber que é burro e se lembrar de como era a sua vida antes. Ele consegue andar, mas sabe que nunca vai poder praticar esportes novamente. Ele fica bravo quando esquece nomes. Ele nunca será independente e sabe disso. Ele tentou se churrascar pelo menos uma vez desde o acidente. Não bebam e dirijam. Opinião: isso é muito triste. Deve ser difícil estar ciente de suas limitações enquanto luta para fazer coisas que antes você achava fáceis. Isso parece uma forma de tortura mental. É como ser rico e de repente ficar pobre. História 6. Um cara do meu país, terceiro mundo, estava estudando aqui nos Estados Unidos. Um grande privilégio e geralmente exige muito esforço e dinheiro. Por algum motivo, enquanto estava em Miami, ele tentou roubar um avião. Bem na pista. As notícias diziam que ele era problemático. Já eu prefiro a palavra idiota. Opinião: isso é muito louco. O cara tentou roubar um avião. História 7. Um desenvolvedor no meu trabalho, aqui com um visto de trabalho da Índia, estava dando em cima de uma jovem faxineira latina. Pediu para ela ir a um hotel com ele e então mostrou o membro para ela. Fez isso no escritório na frente das câmeras. Ela prestou queixa e ele está sendo deportado de volta para a Índia, perdendo o emprego que pagava 6 dígitos por ano. Uma maneira garantida de acabar com a sua vida em questão de segundos. Opinião: ele mereceu, sem dúvidas. História 8. Um amigo meu decidiu pagar um apartamento para ele, seu pai, madrasta, meio-irmão e mãe, todos sob o mesmo teto. Nenhum deles trabalhava. Opinião: pobre rapaz. Se ele não era pobre antes, certeza que agora é. História 9. Alguém na minha família ia ser um grande jogador profissional de hóquei. Ele era jovem e já estava na Liga Júnior e muito perto de ser recrutado pela NHL. Ele estava se exercitando todos os dias para estar na melhor forma possível. Então ele foi pego roubando dos outros jogadores no vestiário. Bateram nele e depois expulsaram ele da liga.
Aparentemente, ele estava roubando fazia algum tempo. Ele teve sorte que ninguém fez boletim de ocorrência contra ele. Sua carreira terminou naquele dia. Sua má reputação o seguiu por toda parte e nenhum outro time o queria mais. Que cara burro. Opinião. Ele trocou um futuro rico e bem-sucedido por migalhas porque provavelmente não queria esperar para comprar algo e decidiu pegar o caminho mais curto. A busca por gratificação instantânea tem acabado com a vida de pessoas desde o início dos tempos. História 10. Trabalhei com um cara que herdou alguns milhões de dólares de um negócio de sucesso e uma fazenda de gado depois que seu avô desviveu. Ele literalmente enfiou tudo no nariz em um ano. Não se deixe enganar, aquele pó branco é devastador. Edição. Vou acrescentar mais algumas coisas só para esclarecer. Tenho certeza de que o pó não era 100% culpado. Eu não duvidaria se ele estivesse usando mais coisas também. Ele obviamente não era bom em lidar com dinheiro. Ele comprou um monte de brinquedos caros, uma picape nova, jet skis, jipes de 4 rodas, coisas assim. Ele começou a festejar mais e cuidar menos das responsabilidades. Os brinquedos novos desapareceram. A fazenda foi colocada à venda, mas ele ainda estava festejando e usando substâncias ilícitas. Depois de um tempo, tudo isso soma. Eu vi ele um pouco mais de um ano depois que ele parou de trabalhar conosco. Ele estava morando com um dos meus colegas de trabalho. Parecia ter perdido cerca de 25 quilos e estava dirigindo um caminhão velho sucateado. Opinião. Quando você tem a chance de jogar Stardew Valley na vida real, mas joga tudo pela janela. História 11. Meu irmão era um criminoso aos 18 anos. Distribuição de substâncias ilícitas, mais posse de furador de longa distância, entrando e saindo da prisão por 15 anos. Aos 33, ele deu uma reviravolta completa. Foi para a igreja, arrumou um emprego, ganhando cerca de 150 mil dólares por ano. Nos primeiros 3 anos, a esposa e ele discutem. Ele vai embora e compra uma garrafa de tequila. O vizinho vem para ver como ele está, pois agora ele está no porão usando seu furador de longa distância, obtido de forma ilegal, em fotos e umas tranqueiras, etc. Bem, o vizinho chamou a polícia. O irmão acaba em um impasse com eles por algumas horas. Agora ele vai ir para a cadeia e o mínimo que ele vai ficar lá é 8 anos. Opinião, para ser honesto, não parece realmente uma reviravolta completa, porque ele estava portando um furador de longa distância ilegalmente. História 12. Antigamente não havia exames de urinálise na marinha ou em qualquer ramo de serviço. Isso mudou em 1982, logo depois que me alistei novamente. Parei de fumar o negócio verde. Fomos avisados das prováveis consequências se fôssemos pegos após o primeiro teste em toda a marinha. Um dos meus amigos, um companheiro de navio que trabalhava diretamente para mim, decidiu não dar atenção porque faltavam menos de 3 meses para seu alistamento terminar. Ele foi pego no próximo e recebeu 45 dias de restrição e serviço extra, perda de metade do salário mensal por 2 meses e redução de patente. Tô nem aí, ele disse, enquanto fumava o negócio verde no pier 30 dias depois, logo depois de descobrir que teria que fazer outro exame de urina no dia seguinte. Em vez de cumprir seus últimos 2 meses e receber sua dispensa honrosa, ele foi solto 2 semanas depois por má conduta, porque disse ao capitão para chupar seu membro e deu um soco nele. Ele teve uma escolha: aceitar a dispensa por má conduta ou então ir para uma corte marcial e depois direto para a penitenciária de Leavenworth por alguns anos. Estragou sua vida inteira. Opinião. Substâncias ilegais no exército são uma ótima maneira de acabar com a sua vida muito rápido. História 13. Um mês depois de se formar, o orador da minha turma do ensino médio pegou seu dinheiro de formatura e suas economias e foi para a Califórnia, onde comprou uma tonelada do negócio verde, pílulas e o pó branco ilegal para levar para casa e vender. Foi pego voltando para algum lugar em Iowa. Foi condenado a 15 anos de prisão por tráfico de substâncias ilícitas entre estados, o que torna um crime federal. Opinião.
Se ele era o orador da turma, não quero nem imaginar como o resto dos alunos da sua turma eram. História 14. Estudante de pós-graduação em matemática na Universidade de Illinois. Início dos anos 2000. Atravessou uma rua movimentada. Foi atropelada por um carro e não sobreviveu. Sem uso de substâncias ilegais, álcool ou algo assim. Provavelmente estava distraída pensando em sua pesquisa. Opinião. É desse jeito que me preocupo em perder meus entes queridos. É por isso que sempre digo a eles que os amo antes de ir para a cama ou sair de casa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. História 15. A irmã da minha amiga estava noiva de um cara legal. O único defeito dele era que ele era durão demais para usar o cinto de segurança. Bateu o carro e não sobreviveu. Algumas semanas depois ela descobriu que estava grávida. Então agora ela é uma mãe solteira. Então são pelo menos 3 vidas que ele estragou por não usar cinto de segurança. Opinião. Homens de verdade comem calçada no café da manhã. Ele era durão, mas o cimento era mais duro ainda. História 16. Andar de skate sem capacete. Caiu, sofreu um traumatismo crânioencefálico, passou meses em reabilitação e terapia. Tem convulsões relacionadas aos ferimentos. Era um mecânico bem-sucedido, mas hoje não consegue mais trabalhar com máquinas, o que era sua paixão. Agora mora em sua pequena cidade natal com seus pais e tem uma personalidade sem filtros, o que torna a construção de relacionamentos significativos quase impossível. Opinião. Algumas coisas são piores do que perder a vida. História 17. Minha irmã ficou dependente de uma substância ilegal. Passou de ganhar $250.000 por ano sendo uma enfermeira de trauma em 2 hospitais, tendo uma casa, 2 carros de luxo, casada com um cara incrível, para agora viver na rua. Edição. $219.000 por ano. Por algum motivo as pessoas parecem mais preocupadas com o salário dela, então fiz as contas exatas. Opinião. Mais de $200.000 por ano como enfermeira? Ela deve ter trabalhado horas insanas e, além disso, trabalhava na área de trauma? Não é de se admirar que ela tenha ficado ruim da cabeça. História 18. Um garoto de 18 anos jogou um tijolo na vitrine da minha loja e fugiu com $20.000 da substância verde ilegal. Acabou sendo pego 1 hora depois. Ele provavelmente passará 20 anos na prisão. Edição. Os 20 anos são por mais do que apenas o roubo. Ele estava fugindo da polícia, houve uma perseguição de veículo e ele bateu em vários carros enquanto fugia. Ele também tinha 18 anos e não tinha permissão para estar portando um furador de longa distância. Se bem me lembro do relatório de prisão, ele também tinha a carteira de motorista suspensa, o que presumo que também significa que ele tenha antecedentes criminais ou pelo menos antecedentes juvenis. Independentemente disso, o valor em dólares do que foi roubado torna isso um crime grave. Opinião. Bem, ele é tão burro que eu estou realmente impressionado. Quero dizer, ele tinha um propósito, continuou com ele e decidiu agravar uma situação que provavelmente lhe custaria apenas alguns meses. Parabéns! História 19. Meu ex começou a fumar pedra e em 6 meses perdemos nossa casa. Agora ele enfrenta 7 acusações de roubo e nós terminamos um casamento de 20 anos. Ele acabou com a vida dele, a minha e a dos nossos filhos pelas decisões egoístas que tomou. Estávamos indo bem financeiramente e agora estou começando do zero. E nossos filhos estão envergonhados pelo pai que costumava ser um ótimo pai. Opinião. Eu me pergunto o que fez ele começar a usar. Você não usa essas coisas assim do nada. Parece que tem mais nessa história aí que a gente não sabe. História 20. Um cara da minha escola coletou fotos inapropriadas de quantas garotas da escola fosse possível, que ele mesmo pegou ou que conseguiu com amigos. Ele colocou tudo em um site público de compartilhamento de arquivos. O link circulou pela escola e uma das garotas descobriu e o denunciou. A escola e a polícia iniciaram uma investigação completa e ele foi ao tribunal. Eles diminuíram a acusação de vídeos inapropriados para algo menor, e ele pegou 2 anos de liberdade condicional e foi expulso da escola. Ele saiu impune, mas foi uma maneira tão estúpida de arruinar sua vida e reputação. Edição. Para todos que perguntaram, a escola que frequentei era em Michigan. Opinião.
Pessoas que fazem isso uma vez normalmente continuam fazendo pelo resto da vida. Acredito que ele deveria ter recebido uma sentença muito mais dura. História 21. Meu ex admitiu fazer coisas ruins e inapropriadas regularmente com uma garota, desde que ela tinha 8 anos em uma ligação telefônica com a garota, 8 anos depois de ter começado. Ele não sabia que ela havia contactado a polícia e eles tinham obtido um mandado para gravar ligações telefônicas. Ele recebeu uma sentença de 45 anos de prisão. Opinião. Meu Deus, que coisa horrível. Vamos torcer para que ele fique na prisão pelos 45 anos completos. Espero que a garota esteja bem agora. Ela parece muito corajosa. Poder falar com ele sobre o que ele fez para ser preso deve ter exigido muita coragem da parte dela. História 22. A festa estava sendo interrompida pelos policiais. Um idiota bêbado ficou agressivo. Aparentemente, o cara chutou o policial. Foi acusado de agressão contra um funcionário público. Opinião. Eu acredito firmemente que viveríamos em um lugar melhor se as pessoas não bebessem álcool. Todo mundo fala sobre o quão ruins são as substâncias ilegais, mas as coisas mais horríveis que as pessoas podem fazer são cometidas por pessoas bêbadas. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.